Oi, turma, tudo bem? Aqui é a professora Aline de História e hoje na nossa aula eu vou trabalhar com vocês uma atividade na página 40 e 41. Observem que há uma imagem e um texto relacionado a esta imagem. Eu vou iniciar a leitura e na sequência eu vou explicar a atividade. Combinado? Vamos lá. Aqui nessa primeira parte, acompanhe a leitura comigo. O texto a seguir são trechos de uma entrevista concedida pela arqueóloga Niede Guidon. A pesquisadora tem lutado para preservar o Parque Nacional da Serra da Capivara, onde há 300 sítios arqueológicos e 25 mil pinturas rupestres. O local recebeu da Unesco o título de Patrimônio Cultural da Humanidade em 1991. Abaixo, turma, vamos continuar a leitura. Observe como é uma entrevista, vocês vão observar que a Folha, né, que é quem está lançando a pergunta, a Niede Guidon, que é a entrevistada. Então, aqui a Folha é o entrevistador, a entrevistada é a Niede Guidon, tá? Que é a pesquisadora, é a arqueóloga. Então, vamos lá. A Folha vai fazer a pergunta. Há pinturas da pré-história no parque que datam de quase 30 mil anos. Quem danificou esse patrimônio? E aí a Niede Guidon vem e responde. Os caçadores ou outras pessoas, eu não posso dizer com exatidão, mas estão brincando de atirar nas figuras. São diversas figuras humanas, desenhos pré-históricos que estão com marcas de tiros. Aí a Folha continua aqui, ó. Quando a senhora notou os tiros? Aí ela responde. Há 3 anos, costumava ir lá todos os dias, mas agora já não posso, por problema de saúde. Aí eu vou abrir aqui a outra página para dar a continuidade na leitura, tá bom? E aí a Folha lança a pergunta novamente. Autoridades foram informadas dos danos às pinturas? Aí a Niede Guidon diz, sim. Informamos em São Raimundo Nonato a escritório do IPAM, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Comunicamos a eles, mas a representação aqui não pode fazer nada. Há só uma pessoa com pouco recurso governamental. E a Folha continua a perguntar. E quanto à Unesco? Ela não está ciente desta situação? Aí a Niede Guidon responde. Também já passei as informações para a Unesco, que não pode interferir no assunto nacional. O Brasil está deixando de lado um patrimônio que tem um valor imenso, que pode mudar a história do Piauí. Aí a Folha continua a perguntar. Existe a possibilidade de vocês saírem do parque? Aí a Guidon responde. Se não houver dinheiro, não tem como fazer. O parque é imenso, 250 quilômetros de perímetro. Precisa de 5 milhões. O parque recebeu a metade disso no ano passado. O problema é o aeroporto. Nosso projeto depende do aeroporto para funcionar. Não há dinheiro suficiente para manter o parque, nem gente. Pessoas capacitadas também deveriam ser mandadas para o interior. Então a Folha continua a perguntar. Qual seria a solução para a questão do aeroporto? Aí a Niede Guidon vem e responde. A presidente Dilma privatizou vários aeroportos. Se conseguíssemos a privatização, aí pronto, estaria tudo salvo. Como o parque é um destino turístico que poderia receber turistas na Copa de 2014, há empresas estrangeiras que estão interessadas em construir hotéis hotéis aqui em terminar o aeroporto. E assim finaliza, né, esse trecho que foi retirado, foi extraído do site da Folha, ao qual mostra um diálogo, né, entre a Folha, né, e a Niede Guidon, a pesquisadora.
Então, o que nós temos que entender aí, turma? Que no primeiro momento a Folha questiona, né? O que foi que aconteceu lá nesse parque? O que aconteceu com as pinturas rupestres que fazem parte, né, desse patrimônio? E aí ela responde, olha, atiraram lá nas pinturas, então danificaram muita coisa. E aí eles perguntam, a Folha vem e pergunta, mas quem fez isso? E aí ela reforça, quem fez foram os caçadores. Então os caçadores estão adentrando num parque sem autorização e estão atirando, né? Estão danificando esse patrimônio histórico. Então, turma, no desenrolar da história, a Folha questiona, né? Mas e aí? O que vai acontecer, né? Alguém vai resguardar esse patrimônio, vai proteger esse patrimônio? E aí ela diz que não há recurso suficiente para que se possa, de fato, manter pessoas qualificadas que protejam, que zelem pelo parque. E também há outra dificuldade, que é a distância, porque veja só, Raimundo Nonato, quando ela fala em Raimundo Nonato, é a localidade que fica dentro do Piauí. E o Parque Nacional está dentro dessa localidade, né? O Parque Nacional ao qual ela está explorando, que é da Serra da Capivara, ele está dentro ali dessa região que pertence ao Piauí. Então ela reforça, né, que há uma dificuldade muito grande porque fica dentro do interior e não há aeroporto. Então até chegar, né, até chegar no parque há uma dificuldade, há um distanciamento e ao qual contribui para que o parque não consiga, né, ter a manutenção correta, ter uma assistência, de certa forma manter a proteção. Então ela diz que não há recursos. Aí eles perguntam, mas e aí? A Unesco não se posicionou, né? E aí ela diz, bom, a Unesco ela interfere no assunto nacional, mas ela vem deixando o patrimônio um pouco de lado. Por quê? Porque é um patrimônio imenso. Então eles não estão dando conta. Eles não estão dando conta de responder a favor dessa proteção, tá? Então ela diz que a saída seria, de repente, a privatização, né? Ela até cita nesse período a privatização ao qual ela cita a questão dos aeroportos, né? Então seria a privatização dos aeroportos e uma atenção para uma construção do aeroporto lá. De repente isso facilitaria, né, essa transição, esse translado até o Parque da Capivara. E aí ela até cita a presidente Dilma, porque ela diz, olha, a presidente Dilma, ela na época privatizou vários aeroportos, né? Quem sabe, de repente, privatizando do aeroporto do Raimundo Nonato, ajudaria. Ressalta-se, turma, que isso aqui está no ano de 2011, por isso que ela cita esse governo, tá? Que era o governo da época, tá bom? Então, ela mostra que a solução, a princípio, seria essa privatização, né? Porque ela diz que isso facilitaria tanto o acesso para quem fosse turista, movimentaria o parque, traria a atenção, né, nacional a este parque e automaticamente o recurso aconteceria, o recurso chegaria, né, para que esse parque fosse de fato assistido. Então, vamos às perguntas do PDF. A primeira pergunta diz assim: selecione e copie no caderno o trecho em que Niele Guidon denuncia os danos causados às pinturas rupestres existentes no Parque Nacional da Serra da Capivara. Então, há um momento, turma, que ela até fala quem é que está fazendo esses ataques, né, às pinturas rupestres, né, do parque. Ela diz que estão adentrando ao parque, atirando, danificando. Então, a Folha até pergunta, então, mas quem está fazendo isso? E ela responde, então, vocês vão retirar esse trecho
e vão estar respondendo. Na segunda questão, diz o seguinte: segundo Niele Guidon, de que forma o IPHAN tem reagido às denúncias feitas por ela? E aí há um momento, né, bem aqui, ó, se vocês observarem, que ela diz, né, a Folha pergunta: as autoridades foram informadas dos danos às pinturas? Aí ela diz sim, em São Raimundo Nonato, que é a localidade, há um escritório do IPHAN, né, que é o Instituto do Patrimônio Histórico Artístico e Nacional. Aí ela diz: olha, comunicamos a eles, mas a representação aqui não pode fazer nada. Há só uma pessoa com pouco recurso governamental. Então, ou seja, essa pessoa ela não consegue ter um diálogo político, digamos assim, que seria o caso, para atrair a atenção para aquela localidade, para aquela região, para o parque em si. Tá? Então ela não tem poder governamental para isso, sendo apenas uma pessoa. Então ela já mostra que o próprio IPHAN, ele está tendo essa dificuldade de ter esse diálogo, essa estratégia de repente, para que pudesse a localidade ali, o parque, ser assistido de maneira coerente, correta, né? E vamos aqui para a próxima pergunta. Conforme Niele Guidon, o que falta para que o parque funcione bem? E aí ela até reforça aqui, já para o final, a questão de uma possível solução, tá? Ela até faz um comparativo em relação às privatizações dos aeroportos que estavam ocorrendo no Brasil, dentro do governo ao qual ela cita aqui, né, o governo da época. E aí ela diz: poxa, quem sabe se de repente privatizassem e esse aeroporto chegasse a ser de fato construído, isso atrairia, né? Isso de repente seria a solução de todos os problemas, porque iriam chegar os turistas, iria chegar recursos, né? O parque seria de fato assistido. Então ela coloca ali uma possível solução. E vamos ver aqui a 4. Por que a construção de um aeroporto internacional no local é tão importante para a sobrevivência do Parque da Serra da Capivara? A pergunta 4 está correlacionada à pergunta 3, né? Justamente porque atrairia pessoas. Digamos, imagine a dificuldade que de ir visitar esse parque, né? De chegar à cidade de São Raimundo Nonato. Então é muito complicado, porque já não tem um aeroporto, então o acesso deve ser por terra, né? Então, se tiver, no entendimento dela, se tiver um aeroporto, vai ter ali um interesse maior de pessoas estarem buscando esse parque para conhecê-lo, e ao mesmo tempo isso vai chamar a atenção do próprio governo para que ele possa assistir ao parque. Quando eu falo assistir, turma, é ajudar, tá? Possa dar assistência a esse parque. Tá bom? Então é isso, vocês vão estar respondendo a questão 1, 2, 3 e 4. Só que, turma, vocês podem responder tanto no caderno ou responder no Google Forms, tá? Eu vou colocar no Google Forms, eu acho que vai ficar mais organizado. E aí vocês podem escolher se vocês vão responder pelo Google Forms ou pelo caderno, tá bom? Eu vou aguardar o feedback de vocês. Eu desejo a todos bons estudos e cuca antenada. Até mais, até a próxima!